Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. Tem uma menina ali, Deus abençoe ela. Lavinha, tem uma Lavinha, neta da irmã Inês também, né? Lavínia, né? Lavínia. Deus abençoe a todos que estão através da internet. Hoje, acho que tem mais de 100 pessoas pela internet nos acompanhando. São quase 50 computadores, mais de 100 pessoas. Vamos abrir as nossas Bíblias. Provérbios 22, versículo 6. De Provérbios, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Querido Deus e nosso Pai, dê-nos a sua direção, fala em nossos corações através da sua palavra. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Poder sentar. Um dia de entretenimento. Salomão, um dos maiores reis de Israel, Salomão falou de ensinar a criança no caminho que deve andar. Salomão andou no caminho do seu pai Davi. E o seu pai Davi andou nos caminhos de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Nunca se desviou para andar no caminho de Caim, que cada um cria o seu caminho, né? Caim também tinha o seu caminho. Como diz o destino, ele também tinha o seu caminho, Esaú tinha o seu caminho. E Balaão também tinha o seu caminho, Coré, Datã, Abirão, eles tinham os seus caminhos. Provérbios capítulo 14, versículo 12, Salomão disse que há caminho que parece direito aos olhos do homem, mas o fim dele dá em caminho de morte. Nós vemos que Roboão, o filho de Salomão, depois da morte do seu pai, ele tomou um outro caminho. Agora veja só o que faz uma decisão. Ele já era rei, tinha andado, porque os filhos, eles andam no caminho do pai, até certa idade. Aí ele tem que tomar uma decisão. Ele tem que tomar uma decisão de continuar no caminho que o pai está trilhando, que o pai criou para eles, ou criar o seu próprio caminho. Por isso, Salomão disse: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, há caminhos que, aos olhos do homem, parecem direito, mas o fim dá em caminho de morte. Então, Roboão, o filho de Salomão, tinha que tomar uma decisão, porque o povo veio a ele e disse: o teu pai foi duro. E ele tomou conselho com os anciões que conheceram Davi, os anciões que adoraram com Davi, os anciões antigos que conheceram os bons sacerdotes, que conheciam o caminho do Senhor. Mas Roboão tinha sido criado com uma juventude. E os anciões lhe disseram para ele: olha, você deveria tratar o povo, ser mais brando, ser mais humano, né? Você sabe que seu pai andou nos caminhos do Senhor, mas depois ele andou no caminho das suas mulheres.
Que Salomão, depois de muitos anos, as suas mulheres perverteram o seu coração e ele já não andava no caminho do seu pai Davi. Mas Roboão decidiu tomar conselho com a juventude que cresceu com ele. A juventude, disseram aqueles moços de faculdades, rebeldes, jovens escandalosos. Isso que diz a Bíblia. Disseram: olha, Roboão, se teu pai tratou eles duro, trata eles mais duro ainda. E ele preferiu o conselho dos jovens, que se criaram junto. Aí ele trouxe uma desgraça para Israel. Ele trouxe divisão. Israel se dividiu. 2 tribos ficaram para o sul, 10 tribos foram para o norte. Seguiram o servo de Salomão, que foi Jeroboão. Nós vamos ler um pouquinho sobre Jeroboão. E Jeroboão foi um dos mais perversos reis que Israel já teve. Um rei muito perverso. Tão perverso foi ele que muitos reis, veja, escolheram andar no caminho de Jeroboão. Como diz aqui no capítulo 16, verso 19, de 1 Reis, falando sobre o rei Oni. E sucedeu que Zimri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera pecar a Israel. Jeroboão criou um caminho de idolatria, de feitiçaria, de festa, que aqueles reis que vieram depois dele escolheram andar naquele caminho, quando Davi deixou o caminho. Davi era o rei segundo o coração de Deus. Davi tinha deixado um caminho para poder caminhar. Isso aí nós vemos durante as eras da igreja. O caminho que Paulo deixou. E nós vemos o caminho que criou Emineu, Alexandre, Fileto, Alexandre o Latueiro, Nicolau, que levou a igreja a uma divisão no concílio de Niceia. O caminho que deixou Irineu, Martim, Columbo, o caminho que deixou Lutero, o caminho que Lutero deixou levava a Wesley. Foi, da mesma forma, o caminho que Paulo criou levava a Irineu, a Martim, a Columba. Columba, o seu caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então aquele caminho levava a Lutero. Lutero, o seu caminho levava à santificação, a Wesley. Só que eles criaram outros caminhos, criaram denominações, criaram organizações. E o caminho de santificação levava ao Pentecoste, à restauração dos dons, mas logo eles se denominaram. O caminho do Pentecoste, da restauração dos dons, levava a palavra, levava a brana. Só que poucos puderam encontrar o caminho, porque Jesus disse: estreita é a porta e apertado é o caminho. É que o caminho vai ficando muito apertado e aparece um caminho mais largo, e aparece um caminho mais fácil, aparece uma doutrina mais fácil, um meio mais fácil, aparece algo muito, com muito brilho, muito lindo. E as pessoas não encontram o caminho. Você vê que lá na frente, no capítulo, Judas só tem um capítulo, nos versos 10, 11 e 12, Judas estava dizendo que eles entraram no caminho de Caim. O caminho de Caim era um caminho de inveja, de homicídio, de ódio, que odiava o seu irmão, odiava a família,
Odiava e levava a odiar a Deus, porque quando você odeia o seu irmão, você não ama a Deus. Porque São João diz, se você diz que ama a Deus, você é um mentiroso. Você não ama a Deus coisa alguma. Então Jeroboão também criou o seu caminho. Cada um de nós podemos criar um caminho. Mas existe só um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Há somente um caminho, a palavra é o caminho. A mensagem da hora é o caminho. Agora, ensina a criança no caminho que deve andar, porque tem caminho que não se deve andar. E veja como a dificuldade dos missionários para poder levar, tem que ter uma chamada de Deus para levar o evangelho na África, onde eles foram realmente instruídos na feitiçaria, na macumbaria, e depois vieram seitas, vieram os desse caminho, dizendo esse caminho leva ao céu. Aí veio o catolicismo, veio esse testemunho de Jeová, os adventistas, construindo as escolas, os hospitais. E depois vinham os mórmoros também com o seu caminho. Aí quando o verdadeiro caminho chega, aí alguém disse, será que é este? Não. Quando vem o verdadeiro caminho. Vamos ao nosso tema. Quando fala no caminho, Jezabel também deixou um caminho de pintura, um caminho de moda, que até hoje as mulheres gostam do caminho de Jezabel, o caminho de pintar os olhos, o caminho de usar slack. Isso tudo veio de Jezabel. Jezabel é aquele tipo da Igreja Católica Romana. Cada um cria o seu caminho. O poder de Deus para transformar 78, o profeta falando aqui, deixe-me lhes contar sobre vocês arizonenses aqui. Vocês viram aquela análise outro dia das escolas, não viram? 80% das crianças nas escolas do Arizona estão sofrendo com deficiência mental. O irmão Bruno está falando isso aqui em 1965. Muitos anos, né? Quase 60 anos atrás, deficiência mental. É o que mais nós vemos hoje. Se naquele tempo, no Arizona, as crianças sofrendo com deficiência mental, 80% das crianças. Agora veja, por quê? O que era o entretenimento naqueles dias? O que intertia as crianças? Você sabe que uma das 7 visões, irmão Brana disse que as pessoas estavam dentro daquele carro que não tinha motorista. Ele era guiado por tipo de um radar, um GPS, e as pessoas todas estavam ali em um tipo de entretenimento. O entretenimento vem desde dos tempos antigos, os dias de Noé, os dias de Ló. Mas hoje nós vivemos numa era muito mais avançada do que aquela era que eles viveram lá atrás. Agora, 80% das crianças em 1965 foram uma reportagem, um censo, estavam sofrendo de deficiência mental. O profeta de Deus disse, eu acordei com esse parágrafo dentro de mim. 80% das crianças nas escolas do Arizona estão sofrendo com deficiência mental, 67% delas foi por assistir televisão. A televisão veio nos anos 50, e uma arma, como o rádio foi uma arma.
Sabendo usar, você prega o evangelho através dela. Não sabendo usar, você destrói toda a família. Destrói a você, destrói o casamento. O irmão Brana disse que o rádio, a TV, o telefone são coisas boas, sabendo usar, tendo controle. Porque se você não tem controle, é como ele disse, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão te faz tropeçar, corta. Ele não está falando de uma forma literal. Então ele diz, 67 delas foi por assistir a televisão. Agora, o que é que nós temos em nosso dia hoje? A televisão já é uma coisa obsoleta. Ela já fica sem ser ligada a semana toda. No sentido, você já não vai procurar mais a Globo, a Band e tal, você já vai para o YouTube. Porque as Smart TV, ela já pega o Wi-Fi. Mas a TV, como eu estava falando em Santa Maria do Eval ontem, Satanás usa a rede social. Mas Deus, veja, o profeta de Deus disse que quando o profeta de Deus começou a pregar, você sabe que a ciência ela é do diabo. A ciência veio dos caimitas. Agora, tinha que existir a ciência. E quando o profeta de Deus começou a pregar, eu ouvi o irmão Bilipô no Rio de Janeiro. Bilipô disse que Deus disse ao diabo, faz um gravador para gravar minhas mensagens. Porque Satanás é um escravo, um servo de Deus. Faz o gravador. Aí do gravador, nós já temos o rádio, vem a televisão. Só que Satanás também começou a usar o gravador, começou a usar o rádio, começou a usar o telefone, começou a usar a televisão. E a televisão, já, daquele tempo do irmão Brana, já virou uma lata de lixo. O irmão Brana disse, chegou a falar na mensagem o poder de Deus para transformar. Se tivesse uma na minha casa, eu explodia com a minha espingarda. Vocês lembram disto? Então, nós chegamos hoje, quando a televisão é obsoleta, rádio também, telefone, ninguém usa quase mais. Eu tenho um telefone fixo, mas se tocar uma vez no mês é muito. Porque nós temos o telefone, que nós levamos para o serviço. Antes ficava em casa, agora nós levamos para o serviço. Só que nesse telefone que nós temos, Deus também está ali dentro. A palavra também está ali dentro. O diabo também está ali. O ministério de Jesus tinha Pedro, Tiago, João, tinha o diabo também. Judas também estava ali. O ministério de Moisés tinha Arão, tinha Miriam, mas tinha Coré, Datã, Abirão. O diabo também estava ali. O ministério de Josué, tinha Josué, Caleb, o sacerdote, mas também tinha Acã. O diabo também estava ali. Você tem hoje, eu estou aqui com um tablet. E esse tablet, se eu tirar do modo avião, eu entro no YouTube, eu entro para toda parte. E você vê o que você quer. Por isso você tem que ter o Espírito Santo. Senão o diabo vai te levar a ver as pornografias, a ver tudo que não presta. Logo, a sua família vai estar destruída. Porque o Espírito passa para os filhos, vai para o filho, vai para a filha. Deus está aqui? Está. O diabo está aqui? Também está. Então ele disse, as crianças no Arizona estavam com deficiência mental. Quem trabalha com solda, você sabe, tem que usar um
uma viseira, né? Um óculos. Por quê? Porque aquela sol daquela luzinha queima a visão. A TV queima os neurônios e as crianças ali. E a TV daquele tempo do irmão Brana não é como a TV de hoje. Vai queimando. E se nós ficamos aqui, isso aqui também tem luz. Além de ter luz, tem mensagens. Além de ter mensagens, tem demônios. Você tem que saber usar. Nos dias do irmão Brana, a mensagem do irmão Brana não estava na TV. Mas nos dias de João, hoje, as mensagens do irmão Brana estão na internet. No seu dia não estava na televisão. Só tinha sujeira, Elvis Presley, Pat Boone. Ele foi ver uma programação evangélica. Eu tenho até o parágrafo aqui. Ele disse que era a maior zombaria de hinos. Era rock. Só que nós chegamos nesse tempo, a coisa tem mudado. Nós chegamos num tempo que nós temos a Bíblia aqui dentro. Você instala uma Bíblia. Você não precisa mais do papel? Eu usei o papel, mas você instala a Bíblia aqui. Mas você instala também o livro de São Cipriano aqui dentro. Você coloca hinos antigos aqui, espirituais, mas você coloca também uma sujeirada de hinos aqui para você escutar, que não são hinos de Deus. Você coloca aqui. Tudo está aqui. Alguém diz, mas como Deus e o diabo ali? Aqui também ele está. Você quer a palavra de Deus, mas você quer conhecer o diabo? Por que você conhece ele? Por causa da Bíblia. Como você conhece ele? Por causa da mensagem. Eu peguei essa mensagem ali e eu li um parágrafo aqui. É um parágrafo que nos dá conforto e nos dá segurança. A semente da serpente 64. Depois nós voltamos aqui um pouquinho mais. Bem, então, o Deus infinito, o qual te salva aqui, sabendo que Ele vai te perder na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, ora, Ele está fracassando o próprio propósito? Ele não pode te perder. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E nunca passará por julgamento, mas passou da morte para a vida. Não pode fazê-lo. Ele disse, ele te salvar hoje, sabendo que vai te perder amanhã? Não, você já veio salvo, ele te achou apenas. A ovelha perdida, ela foi achada. Ela já era ovelha, só se perdeu. Você já era salvo, só se perdeu com esse nascimento. Ele só te achou. Você aí pela internet, Deus só te achou. Vamos seguir um pouquinho aqui. As pessoas, como eu disse, as pessoas agem como que elas não tivessem que passar pelo julgamento. Esses meninos e meninas, eles tiveram famílias indígenas e muita coisa. Eu creio que um sujeito chamado Sr. Paul é o cabeça disto. E se alguma vez eu vi uma moderna zombaria de hinos, era a maneira que eles levavam isto, um grupo de ricos ali de pé, balançando suas mãos para cima e para baixo. Nós vemos isso na igreja hoje, novamente. Pior do que naqueles dias. Isso era a programação de televisão que tinha nos dias do irmão Brana. Hoje está na internet.
E nós, às vezes, queremos trazer essas coisas para dentro. Quando isso foi expulso do céu, Lúcifer, com a terça parte dos anjos, foi expulso do céu. E nós queremos trazer eles para a igreja. Porque ele é religioso, ele sabe como adorar, ele sabe como aproximar de Deus. Queremos levar para os nossos lares a ele, através desses hinos. Porque antes nós batíamos em música mundana, hoje nós batemos em cima de hinos mundanos. E aí, onde nós temos que ensinar nossos filhos? No caminho que deve andar. Porque tem caminho que não se deve andar. Eu não gosto de tomar muito tempo. Vou soltar um pouquinho aqui. E não saber 63 e 64. Eu vou te dizer o que isso está produzindo, vai produzir, já está produzindo na mente dos nossos filhos. Amanhã ou depois Deus nos leva dessa dimensão. Mas temos que deixar algo. Nós temos que pregar, temos que falar a verdade, instruir. Você não pode vir aqui debalde, em vão. Você tem que levar algo dentro de você. E falando aos pais, nós vivemos num tempo de filhos desobedientes, irreverentes, respondãos a pais e mães, não tem respeito. É o tempo que vivemos. Os antigos dizem, não, mas no nosso tempo não era assim. Na verdade, não era no seu tempo. Mas o povo está desenfreado, a juventude também. A escola, nós temos que mandar nossos filhos para a escola. Eu lembro daquele velho alemão que preferiram ele e a mulher passar 2 anos na cadeia do que mandar seus filhos para a escola para aprender sobre a evolução que o homem veio do macaco. O irmão Brana fala disso. Ele chegou diante do juiz e disse, eu e a mulher vamos passar os 2 anos na prisão, mas nossos filhos não vão aprender essas coisas aí? Será que naquele tempo o evangelho era evangelho e hoje não é? Nós tivemos que lutar para nossas filhas não colocar slack para ir à escola, ter autorização da Secretaria de Educação, o zelo na etapa da santificação que nós tínhamos. Agora, veja o Espírito prosseguir isso. Haverá um tempo no nome do Senhor, olha, haverá um tempo no nome do Senhor quando as pessoas se tornarão completamente loucas. Você sabe que esses joguinhos vão deixar os nossos filhos loucos? Eu não sei que a minha filha vê lá dentro do quarto. Ela escuta o evangelho aqui, escuta na minha casa. Você não sabe o que estão vendo no quarto. Indo para o serviço, para a escola, com os fones de ouvido. Eu creio que essa é a mensagem da terceira puxada. Ela é pregada aos perdidos eternamente. A terceira puxada é pregada aos perdidos. A primeira e segunda etapa foi pregada aos salvos, para achar eles. Depois, a terceira etapa vem nos preparar para o rapto e uma pregação aos perdidos eternamente, porque eles não entendem. As pessoas iam se tornar completamente loucas. Olha, roubamos de Deus. Mas em que te roubamos? Aí vemos em Malaquias, nos dízimos e nas ofertas, mas eu vou lhe mostrar uma outra coisa que nós roubamos de Deus, o tempo.
o tempo de leitura da Bíblia, da mensagem, de oração, de uma meditação com hino espiritual dentro de casa. Nós passamos o tempo vendo as modas, as roupas, e vendo a atriz da TV, a isso, aquilo outro. Somos ladrões do tempo. Nós não dizimamos o nosso tempo para Deus. Nós não dizimamos o nosso talento para Deus. Aí você que tem talento, que está me ouvindo através da internet, e você deveria dizimar o seu talento, dizimar o seu tempo. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Você sabe que o tempo passa rápido. E você não tem tempo de manhã que tem que levantar para ir para o serviço. Mas quando chega de tarde, você tem tempo. Tira um tempinho e diz: Senhor, isso aqui é o teu tempinho. Você sabe que não é fácil. 3 capítulos da Bíblia por dia. Não é fácil, não. 2, 3 páginas da mensagem por dia. Você está alimentando a alma. Você está alimentando a alma. Aí você sabe por que está vindo a pandemia? 19 pessoas, agora há pouco, morreram em São Paulo. Eu estava vendo a notícia ali. YouTube. Chuva. Temporal. E mais 4 pessoas estão desaparecidas. O mundo está desse jeito. É morte. Destruição. Aquilo que as pessoas construíram 20 anos para construir, a chuva, o temporal levaram tudo. Aí você pergunta por quê? Aí você vai no capítulo 14 de 1 Reis e diz: e o Senhor trouxe uma fome de 7 anos sobre Israel. E o profeta Eliseu disse a sunamita que ele tinha vivificado o seu filho, ressuscitado. Vai para a terra dos filisteus e não fica aqui. O Senhor trouxe a pandemia. Vai discutir com ele. Não foi político, não foi China, não. O Senhor. Ele é criador do bem e do mal, diz as Escrituras. E Pilato disse para Jesus: tu não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te prender? Jesus disse: não, tu não tem nenhum. Se de cima não te for dado. Tu não tem nada. Morreu como um louco. Se suicidou. Não sabia que estava diante do Deus, Criador dos céus e da terra. O Todo-Poderoso. Gente, estamos diante de uma grande mensagem nesse dia. 4 escrituras se cumprindo nesse dia. Para chegar ao fim dessa dispensação gentílica. De Deus tratar com o povo gentil e voltar aos judeus, apenas 4 versículos, que nós estamos dentro dele hoje, quando esses selos realmente foram revelados. Vamos aqui, senão nós saímos fora do assunto. A Bíblia diz: gritarão e clamarão, coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Você não sabe você está criando alguns monstros na sua imaginação? Hein? Hoje já não é de assistir TV, é de você perder todo esse tempo em cima desse computador. O computador é para trabalhar, para ver as coisas de Deus, ver alguma notícia, alguma coisa que tem proveito, mas o que não tem proveito, e ali namora, trai marido, trai mulher. Tanta coisa que faz ali, seria vergonhoso dizer. E o profeta disse: e começa a criar o quê? Coisas monstruosas dentro da sua cabeça.
Olha só, coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Os rádios e coisas ou programas de televisão lhe estão produzindo. Isso no seu tempo, quase 60 anos atrás. Mas hoje não é rádio nem TV que está produzindo isso. Ninguém quase escuta rádio. Está produzindo hoje isto é a internet. A internet é um instrumento da quinta dimensão. O rádio e a TV foram instrumento da quarta dimensão, mas a internet é da quinta dimensão. A quinta dimensão é o pesadelo, é onde vai o perdido. E a internet é um instrumento, é uma invenção da quinta dimensão. Não é da sexta, é da quinta. Haverá tais coisas como formigas que se levantam na terra, que terão a estatura de 14 árvores de altura. Mas na sua imaginação. Nós não vimos ainda pessoas saindo, pessoas se dizendo sábias nesse mundo, loucas pelas ruas. Porque as mesmas águas que salvaram Noé condenou o mundo de então. O que temos aqui, que nos salva, que nos abençoa, também temos aqui o que nos condena, que nos enlouquece, o que nos destrói. Às vezes o homem quer dormir e não pode, porque a mulher já fica ali em cima da cama, não sei o que ela fica ali, 1 hora, 2 horas da manhã, ela está ali na... Gente, tira do quarto isso aí. A radiação e tudo. Fica dentro do seu quarto, vai para o seu corpo, vai para estragar a sua saúde. Desliga, coloque fora. Meu vizinho aqui é técnico de computação. Ele disse para mim, ele vem consertar o computador aqui. Ele disse, você desliga... Você deixa em cima do sofá, desliga, deixa em cima do sofá. E você começa a conversar, falar sobre Casas Bahia, sobre Ponto Frio, etc. Lojas Americanas. Começa a falar sobre essas lojas, sobre esses negócios, com ele desligado. No outro dia, liga. As propagandas da Casa Bahia, Ponto Frio, estão todas ali. Mas como? Desligado. Ele não dorme. No modo avião, ele não dorme. Deixa ele um pouco afastado da sua cabeça. Ou coloca o profeta falando um pouquinho, o pastor Osmar falando, aí você dorme. A palavra de Deus vai falando, você dorme. E o demônio da internet desaparece. Eu não vou conseguir terminar. Haverá tais coisas como formiga, com a estatura de 14 árvores. Haverá. Um pássaro voará pela terra com asa de 4 ou 5 milhas de largura. A mulher vice-presidente já está aí. Os pastores denominacionais estão dando testemunho do irmão Branham na TV americana, na internet. A mulher já está lá. O segundo presidente católico que ele profetizou já está lá. Daqui um dia, mundo, vocês vão ver esse pássaro de 4 a 5 milhas de largura de asa, e as pessoas ouvirão, disse o profeta, gritarão e clamarão e chorarão por misericórdia, porém será praga. Ele disse, porém, espere quando pregue a abertura das pragas. A abertura das pragas foi a abertura dos 7 selos. Já abriu tudo já foi pregado com umas trombetas. Você lembra de Moisés, que trouxe as pragas no Egito? Para que o povo saísse, para que Faraó deixasse sair o povo de Deus. Moisés foi um profeta. E hoje nós estamos aqui apenas repetindo.
Como eu falei na quarta, o ministério quíntuplo é para ouvir o profeta e repetir. Porque Deus ainda trabalha através do homem. E ele disse, o selo do anticristo 66. E a coitadinha da garota ali se misturou com alguma de suas companheiras, por que ela ficou assim? Porque ela entrou naquele tipo de grupo. No passado a gente tinha os grupos na escola, no trabalho. Hoje a gente tem os grupos no Zap, né? Os grupos dos nossos lá da brigada, né? O Ronaldo ali tem um grupo da brigada, tem um grupo do exército, né? Tem um grupo da escola, aqueles antigos. E hoje as amizades já estão tudo no Zap. E essa menina se misturou com um grupo, né? Ouça, porque ela entrou naquele tipo de grupo. Ouça, tudo tem um espírito. Aí você tem que cuidar que esses grupos têm espírito. Linguajar obsceno, sai fora disto. Postagens obscenas, sai fora disto. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer deles está na lei do Senhor. Ouça, tudo tem um espírito. Há um espírito da nação. Você vem a essa nação, ela tem um espírito. Qual é o espírito dessa nação? Os Estados Unidos, entretenimento. Todo tipo de entretenimento. Tudo que eles têm quem beijou Suzy, ou seja lá o que foi isso à noite, e as pessoas ficam em casa para assistir televisão. Hoje não, ninguém fica assistindo televisão, cada um com o seu zap. Até os vovô ficam de zap, né? E as pessoas ficam em casa para assistir televisão, algo sobre Suzy, ou algo parecido. Não é que eu estou falando contra isso, estou dizendo que você está roubando de Deus o tempo. Sua alma está perecendo, você está alimentando o cão negro, em vez de alimentar o cão branco, que o profeta diz, o que vence é que você mais alimenta. Deixa o cão negro com fome, deixa doente, deixa fraco. Alimenta a sua alma. Alimenta ela. E assim, em vez de ir à igreja e dizem que tem o Espírito Santo e falam em língua, irmãos, pelos seus frutos você os conhecerá. O que é isso? Lúcifer é uma atriz, uma Xuxa da TV americana, né? Alguma coisa como Lucy ou algo assim. Um Lucy. Eu amo a Suzy. Alguns desses programas como esse, eu não assisto suas tolices, diz o profeta. E às vezes a gente perde tempo com essas tolices. Você perdemos tempo. Você sabe, nós temos uma coisa ungida na mão. Uma coisa ungida. Tem gente que fica sem comer, mas vai botar um crédito para ver alguma coisa. Eu leio minha Bíblia, diz o profeta, eu amo servir ao Senhor, amém, sim Senhor, amém. É disso que precisamos hoje, é por isso que você está saindo da vontade de Deus. Foi para onde você voltou. Não é de se admirar que você possa odiar seu vizinho e tudo mais, e ainda continuar desse jeito. Você não pode ter o amor de Deus no seu coração e fazer isso. Não. Agora eles ficam em casa por isso. E as coisas que as pessoas fazem hoje são uma vergonha, dizendo-se religiosa. Elas agem como o mundo, porque esse é o espírito da América. O espírito do Brasil, qual é hoje? Festa também. Festa. Está morrendo, mas eles não estão aí, eles querem festa, eles querem beber, eles querem prostituir. Olha, e o brasileiro ele gosta de pegar o espírito americano, né? Gente, a gente não deve se comprometer, né? Aqui nós não temos patrocínio americano, não. Aqui quem patrocina isso aqui é seus dízimos e suas ofertas. Essa obra não tem patrocínio dos Estados Unidos. Não.
Porque os Estados Unidos, quando eles dão algo para você, você tem que assinar um termo que você vai ficar debaixo dos seus pés, debaixo de suas ordens. Nós compramos, nós construímos, mas isso aqui vai ficar debaixo do nosso ministério. Foi isso que me disse um americano uma vez. Vou terminar, porque esse é o espírito da América. A América quer entretenimento, tudo. Todos eles têm televisões e rádio e ouvem de tudo. Isso foi no seu tempo. Deixe-me entrar na casa de uma pessoa, deixe-me ver que tipo de música ela ouve. Deixe-me olhar por ali e ver que tipo de literatura ela lê. Eu lhes direi com que tipo de espírito ela está se alimentando. Gente, o que você ouve, se você escutar música sertaneja, seu espírito está se alimentando de música sertaneja, rock. Se você se alimentar das músicas de Daniel, Zezé de Camargo, Luciano, o seu espírito, logo a gente já vê que tipo de espírito você tem, porque aquilo entra e você anda até imitando aquele cantor, aquele conjunto. Se você escuta só futebol, você vai falar só de futebol. Se você ouve os Illuminati, você vai só falar daquilo, é o que vai encher a sua cabeça. Deixe-me ver o modo como ela age em seu andar diário. Verdade, é uma vergonha, que coisa, como a igreja caiu da graça. Como ela tem caído da graça mesmo. Que pena, né? Arrependam e volte, isso mesmo. Digo isso no nome do Senhor. Arrependam, diz o profeta, e vocês voltem. Daniel disse a Belsazar: pesado foste na balança e achado em falta. O mundo antediluviano foi pesado na balança e foi achado em falta. 120 anos de pregação não converteu eles. Foi pregações para lhe condenar. Sodoma e Gomorra foram colocados na balança e achados em falta. O Brasil, os Estados Unidos, o mundo foi colocado na balança e achado em falta. Mene, mene, tekel, ufacim. Pesado foste na balança e achado em falta. Assim foi que Amão escreveu num idioma que todos podiam ler, mas um só podia trazer interpretação. É como a mensagem dos selos, todos podem ler, mas só um pode repetir o que o profeta queria dizer. Apocalipse 10, 8 a 11, o ministério da hora, o ministério do dia. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Eterno Pai, tenha misericórdia dos teus filhos, de cada um de nós, da nossa família, dos meus filhos, das minhas filhas, Pai. Dê a eles o batismo do Espírito Santo. Salva cada um deles, ó Senhor. Lembro quando o profeta pregou a alma que estão em prisão. Ele intercedeu pela sua família, os filhos que não tinham entrado. Ele disse: eu espero que isso não seja verdade. Quando a inspiração lhe veio, ele disse: eu espero, Pai, que não seja verdade. Senhor, obrigado pela mensagem. Abençoa teus filhos que estão aqui, através da internet, muita gente, que o Senhor dê a bênção para cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.